uma pessoa aqui, seja bem-vindo. Não sei quem é, mas está aí o nome Plotec Comunicação Visual. Seja bem-vindo, jovem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da baixa autoestima com a ansiedade. Bem-vindo, Wildemar Lengo. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Tá, eu vou começando, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Nosso convidado de hoje, né? Ele é o Elias, ele é doutor em psicanálise, tem várias assim, informações. Eu vou deixar, né? Ele se apresentar. Olha ele entrando aí no outro. Vou deixar ele se apresentar aqui, né? Os títulos dele. Aí eu vou chamar ele aqui na live agora. Deixa eu só carregar aqui. E aí, nego, tudo bem? Tudo na paz? Como é que você está? Eu estou Bem-vinda, bem, Edila Andrade. Seja minha bem-vinda. amiga Edila Andrade. Paulo César também, seja bem-vindo. Tá me Quem mais? ouvindo? Tô. Quem mais entrou aqui? Rian também, seja bem-vindo. Cristina. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Eu acho que a maioria aí deve ser o pessoal do teu Instagram, né? Provavelmente que sim. Eu acho que sim. Eu não tô reconhecendo algumas pessoas aqui, não. Só os primeiros, né? Então, gente, eu me chamo Thalita Reis. Pra quem não conhece, né? Sou psicóloga. Amiga aí do senhor Elias. E hoje a gente Poxa, vai falar um Senhor. pouquinho. Senhor. Vou chamar como, jovem? Oi, Michele, tudo bom? Tá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e baixa autoestima. Será que tem relação? Qual que é a relação aí entre a ansiedade e a baixa autoestima? E o convidado de hoje é o doutor Elias. Elias, se apresente aí pro pessoal, né? Eu acho que a maioria a gente conhece, mas bem-vindo, Gementes. Se apresente aí, fale qual que é a tua formação, especializações, tudo que tiver aí envolvido. Então, muita gente eu não conheço, então é bom que me conheçam, né? Vai ser um prazer conhecê-los também. Eu sou doutor em psicanálise, especialista em TRG. Para quem não sabe o que é TRG, é terapia de reprocessamento generativo. E sou especialista também em leitura corporal e comportamental. Dentro da área emocional, essas são as minhas qualificações, né? E é um prazer você ter o convidado aí para a gente conversar um pouco sobre auto e baixa estima, sobre a ansiedade, que muitos têm, inclusive, às vezes nem sabem que tem, né? É bom para esclarecer alguns fatos e ver qual a relação que tem entre eles, né? Com certeza. É assim, só interessante que muitas pessoas não sabem que tem baixa autoestima, porque geralmente elas relacionam a autoestima com aparência. Por exemplo, se eu me acho bonito, eu tenho autoestima. Se eu me acho feio, quer dizer que eu tenho baixa autoestima. Mas não necessariamente. Né? A autoimagem, ela também está envolvida, mas não necessariamente, assim, é só isso. Tem outras coisas mais que eu vou falar. Oi, Márcia, bem-vinda. Ô, Thalita, tem algumas pessoas aqui no meu outro celular me pedindo aqui o link. E eu, para ser sincero, não sei onde está esse link, nem como enviar. Gente, Você sabe? nem eu. Eu só sei enviar aqui pelo chat mesmo. Vou mandar aqui, tô mandando aqui pra galera pelo chat, porque pelo mandar link assim para outros lugares eu não sei, gente. Eu e a tecnologia nós estamos muito íntimos, mas é isso. Eu vou Mas eu enviar acho para que as não tem pessoas que eu como. consigo. Eu acho que não tem como mandar, a não ser.
aqui pelo aviãozinho. Acho que não tem como. Se tiver como, vocês... Oi, Letícia. Vocês falam aqui pra gente. Oi. Ellen, bem-vinda. Maicon também. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Então vamos começar, né? Vamos sim. Eu também não consigo... não tem como enviar, não. eu também não sei como fazer isso, né? Mas as pessoas que eu convidei até dei um toque. É só entrar lá no Thalita Reis, _TSI, a melhor psicóloga do Brasil. Né? Porque eu estou olhando aqui, eu não vejo realmente como se eu estivesse ao vivo. Mas deixa, tá bom. A gente vai deixar isso aqui gravado, né, Thalita? Grava aí. Para depois, quem não conseguir assistir, pode ver depois, né? Bem-vinda, Jane. Bem-vindo, Eletrofreeze. Esqueci o teu nome agora. Entrou minha prima aí agora, viu, Thalita? A Leila Souza, psicóloga de São Paulo. Olha aí, temos psicóloga aqui. Temos a Márcia também é psicóloga, tá? Então temos aí a Márcia que é psicóloga, a Leila psicóloga, temos a Jane aí do Letra Bonita que está em formação também, tá? Olha aí, temos vários psis aqui. Então vamos começar, né? Pode tocar o barco aí. Pois é, eu quero, Thalita, eu gostaria de começar até mesmo fazendo uma pergunta para a gente abrir assim, o nosso bate-papo, né? O que é, na verdade, autoestima alta e autoestima baixa? O que seria a autoestima? Tá. A autoestima, de uma maneira geral, é a avaliação que você faz de si mesmo. Né? É a aceitação, o apreço e a valorização que você tem por si mesmo ou não. Então, isso é autoestima. Né? Basicamente, a autoestima é isso. É o valor que você dá a si mesmo. Se você é uma pessoa que tem uma visão negativa de si mesmo, bem-vinda, Mai, psicóloga também, cheia de psicóloga aqui, gente. Né? Se você é uma pessoa que... Eu estou começando a estudar terapia, mas estudo em casa. Muito bom. Muito bom. Vocês vão mandando as perguntas aí, meu Deus vai ficando atento, tá? Enquanto eu vou falando, senão eu vou me distrair aqui, tá? Voltando aqui, então, se você tem uma visão negativa de si mesmo, se você tem uma percepção das suas qualidades, potencialidades, significa que você tem baixa autoestima. Agora, se você consegue reconhecer suas qualidades, suas potencialidades, se a visão de si mesmo é positiva, isso quer dizer que você tem autoestima. Por quê? A autoestima ela também tem relação à sua visão de mundo, a como você se enxerga no mundo. Né? Como é que você consegue reconhecer suas capacidades e potencialidades baseadas nas suas crenças. E mais para frente eu vou tentar falar mais ou menos um pouquinho sobre essa questão aí das crenças. Então, resumindo, autoestima é o valor que você dá a si. Autoestima alta significa que você reconhece o seu valor e baixa autoestima significa que você não reconhece o seu valor, assim, só simplificando para ficar mais simples de entender. Porque a gente acaba colocando um valor negativo, né? Quando falando aqui de baixa autoestima, né? Quando a pessoa coloca um valor sempre negativo daquilo que ela é realmente. Ou pode ser também, né, numa visão assim, que talvez ela nem é daquela forma, mas ela se vê daquele jeito. E a gente tem que, aí tem que identificar realmente, né, se está dentro dessa linha aí. E a autoestima, e a autoestima é como eu me vejo. Por isso que fala alto. Alto quer dizer eu. É como eu me vejo. É o valor que eu dou a mim. Não importa se as pessoas me acharem feia, não me acharem inteligente, não me valorizarem. Isso aí é o outro. É como o outro me vê. Mas a autoestima é como eu me vejo, é o valor que eu dou a mim. É as qualidades e capacidades que eu reconheço, tá, gente? Então, que fique bem claro. A autoestima, o mundo inteiro pode não reconhecer o seu valor. Se você for firme e dizer, não, eu tenho valor, eu não permito tais coisas, significa que você tem uma boa autoestima. Pode continuar. Sim. Pois é, Thalita, fala pra gente que vocês estão percebendo aí que a Thalita é fera nesse assunto, né? Eu tô aqui de convidado, mas é para aprender com a Thalita, né, Thalita? Olha aí, né? O doutor, eu que aprenderei com você. Não, a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre em evolução. Thalita, quais são os sinais
que você identifica assim como baixa autoestima? Quais os sinais que a gente pode ter assim, em evidência? Tá, tô aqui com a minha colinha, né, para poder não esquecer das principais. A primeira é a autoimagem negativa. A pessoa, ela não tem uma visão positiva de si. E não é simplesmente questão da estética, mas isso influencia também. Tá? A pessoa ela não consegue se perceber uma pessoa bonita também, ela não se percebe como um ser humano bom. Entra aí também um outro sinal, a crença de incapacidade. A pessoa não consegue acreditar na própria capacidade, ela acha que é incapaz de fazer as coisas, ela é incapaz de ser amada, né? E assim, não é de uma maneira geral. Tem coisas que ela vai fazer, vai conseguir fazer, e pode ser que a crença de incapacidade não venha. Só que tem determinadas coisas, talvez a maioria, que a pessoa vai ter essa crença aí de capacidade muito forte. Autocrítica excessiva, a pessoa está sempre se criticando, se colocando para baixo, ela tem uma busca excessiva por aprovação, né? Está sempre ali buscando a aprovação das outras pessoas. Por quê? Porque ela não tem o reconhecimento do valor que ela tem. Ela acha que ela não tem valor, ela acha que ela não é capaz, ela acha que é defeituosa. Então, quando outra pessoa reconhece o valor que ela tem e diz que ela tem valor, aí ela diz, bom, se essa pessoa está dizendo que eu tenho valor, então quer dizer que eu tenho. Agora acontece também o contrário. Se em alguma situação a pessoa não reconhece ela como valor ou a interpretação que ela passa, se ela fez uma comida e a pessoa não elogiou da forma que ela queria, ela vai sentir o quê? Muito mal. Por quê? Porque ela não tem essa noção de valor. A opinião do outro, muitas vezes, é muito mais importante do que a opinião dela mesma. Isso aí é um problema muito grande. Não aceitação das limitações também é um dos sinais da baixa autoestima, porque, assim, todos nós temos limitações. Todo ser humano tem. Tem coisas que Todos. realmente eu não consigo fazer, tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu não sou boa, assim como tem coisas que eu sou boa, que eu consigo fazer, que eu sou capaz de fazer. Então, muitas vezes, quem tem baixa autoestima fica focado na perfeição. Ela queria fazer tudo de maneira assim perfeita, ela quer ter a capacidade para fazer tudo, mas isso é impossível. Então, é muito importante a pessoa que tem para desenvolver a autoestima, ela realmente aceitar essas limitações e entender que, de fato, ela não é menor, ela não tem menos valor, ou ela não tem valor nenhum, porque ela não tem, porque ela tem essas limitações. Comparação também é um assim, dos sinais principais. Principalmente, assim, não é que a comparação seja ruim. Existe um tipo de comparação que é bom, tá? Até certo ponto aí, eu ainda prefiro a inspiração do que a comparação, mas tudo bem, né? Mas a comparação não é de todo ruim. O problema de quem tem baixa autoestima é que a comparação é sempre negativa. Bonsoir. Enfim, tem uma comparação que é sempre negativa. Ou seja, a pessoa que tem baixa autoestima, ela pega o pior dela, ela pega os defeitos dela, tudo que é de ruim que ela tem e compara com o que o outro tem de melhor. Aí é injusto, né? Então, essa é uma das características aí. Medo da rejeição também, ou seja, ela tem um senso de valor lá embaixo, a pessoa não acha que tem valor, ela acha que não merece ser amada. Então ela vai acabar ficando com medo de ser rejeitada. Aí fica nesse ciclo, né? Buscando aprovação, buscando ser amada. Por quê? Porque ela não reconhece o valor que tem. E a última coisa aqui também que eu queria falar é sobre a passividade e permissividade. Oi, Cássia. Muitas pessoas que têm baixa autoestima não conseguem dizer não, porque elas acham que se elas falarem não, a pessoa vai rejeitar ela. Por quê? A pessoa aceita ela pelo que ela está oferecendo, não por quem ela é. Entende? Então, muitas vezes, ela faz coisas que ela não queria fazer, ela muitas vezes é machucada, é ferida, tanto psicologicamente como fisicamente também. Por quê? Porque ela não consegue dizer o não, ela não consegue impor o limite, porque ela acha que é aquilo mesmo que ela merece, ou seja, não tem essa noção aí de valor. Então, esses aí são um dos sinais, existem vários outros, mas basicamente esses são os principais sinais aí de uma pessoa que tem baixa autoestima. Engasguei aqui. Vou até tomar uma água aqui.
Então, Mas as explicações da Thalita tá tão bacana que eu não tô querendo nem falar nada. Uai, você vai falar, daqui a pouco Mas tem eu, perguntas para você mas também. eu quero, mas eu quero perguntar, ô Thalita, como que desenvolve a autoestima? Como ela é desenvolvida, seja alta ou seja baixa? Pronto. Bom, a autoestima, peraí que só ia aqui, tá? A autoestima, ela é desenvolvida ainda na infância. Ó, vai Uhum. olhando aí que tem perguntas, tá? Vai identificando as perguntas para mim Eu aí, que eu não eu estou estou conseguindo mexer tentando, aqui. inclusive, deixa eu só te cortar, que entrou muita gente que eu conheço aí e eu não estou conseguindo acompanhar. Ah, É como diz um amigo meu, velhinho na internet dá isso aí, né? ó, tem aqui a terapeuta Ana de Paula. Doutor Elias, mas essa baixa estima pode ter raízes emocionais não identificadas? Sim. É aí que a gente vai entrar na questão de como é que a autoestima ela é desenvolvida. A autoestima Sim, ela é desenvolvida ainda na infância, ou seja, ela começa, na verdade, a ser desenvolvida ainda na infância. Por quê? Basicamente, a autoestima, como eu falei, é como você se vê, ou seja, é uma crença. Então, é uma crença que é desenvolvida a partir de experiências que as pessoas vão tendo, a partir das experiências que você vai tendo. Então, se você tem experiências, vamos colocar aqui das coisas boas. Se você tem, por exemplo, pais que te criticam, né? incentivavam, né? Que te motivavam, Cobram. que te Ah, você está falando o ajudavam, contrário. no primeiro o positivo, né? Entendi, Que te entendi. ajudavam a mostrar mesmo que você era capaz, né? Por exemplo, você tinha uma prova para fazer, seus pais estavam lá te ajudando, dizendo que você consegue, né? Se Uhum. errou, dizendo é assim mesmo, é normal errar. Ou seja, os pais têm uma função muito importante no desenvolvimento da autoestima dos filhos e eles não sabem. Esse é o problema. Entendeu? Porque infelizmente os pais não sabem, mas eles são responsáveis. Aí pode dar confusão, né, uai, né, mineiro? Uai, mas a Mineiro. autoestima não é como eu me vejo? Sim. Só que uma criança, ela ainda está em desenvolvimento. E a autoestima, ela é aprendida. Realmente, a autoestima, ela é aprendida. Então, a criança, ela precisa aprender. Então, é assim que a autoestima ela é desenvolvida. A autoestima positiva é desenvolvida como? A partir das experiências. Né? Ela errou, ela recebeu ali uma advertência, mas também recebeu um reforço de que é natural errar, acontece, mas sempre busque, né? Melhorar, não errar de novo. Agora, uma experiência negativa, por exemplo, né? Pais excessivamente críticos, está ali sempre apontando erro, mostrando as falhas da criança, está ensinando a criança o quê? Só tem defeito, só tem erro, só faz coisas erradas. Olha aí, a baixa autoestima sendo desenvolvida, né? Na escola também, por exemplo, infelizmente tem professores que acabam colocando aí a comparação. Olha aí, ensinando as crianças a se comparar, né? Pega ali um aluno que, sei lá, tira nota boa e começa a comparar com o restante da sala. Seja como esse aluno, né? Seja como esse fulaninho. Acaba fazendo o quê? Os alunos que não têm, né, tanta nota, as notas altas assim, talvez não tenham tanta habilidade em determinadas matérias, vão se sentir o quê? Diminuídos, né? Alguns vão querer se igualar e vão ficar naquela busca excessiva, sempre se comparando, tentando ser o melhor. Aí já entra no perfeccionismo. Entende? Ou seja, a autoestima é desenvolvida na infância. Ela começa a ser desenvolvida na infância ao longo das experiências que a criança vai tendo. Então, se ela tem uma experiência positiva, se ela tem a ajuda dos pais, professores e de quem está à sua volta para mostrar a ela o valor, ensinar ela a ver o valor que ela tem, independente se ela tem falha ou não, independente de quem ela seja, ela vai ter uma autoestima positiva. Agora, se essa criança tem experiências extremamente negativas, de desvalorização, né, de crítica excessiva, essa criança ela vai desenvolver uma baixa autoestima. Sim. Porque você estava falando disso e até me lembrei de um fato aqui, de uma mãe que me perguntou na semana passada sobre isso. Porque ela pune muito a filha dela quando a filha não vai bem na escola, quando não faz nada bem em casa. E até informei para ela, ó, ela pode crescer aí com regras mentais, achando que sempre ela vai ter que estar no topo, sempre vai ter que acertar. E isso é ruim, porque essa criança ela pode crescer com aquele conceito. As pessoas são más, eu sou inútil, eu não consigo, eu nunca vou conseguir. E o que acontece? Aí vem a baixa autoestima.
Exatamente. Quando, na verdade, assim, uma educação positiva mesmo é uma educação que, na verdade, não fica apontando os erros, pelo contrário, ele ressalta as qualidades. Então, ao invés de Sim. focar tanto, porque é importante também mostrar à criança, olha, né, você está com dificuldade aqui, vem cá, vamos te ajudar, você consegue, né? Tem que melhorar mesmo. Só que, no que essa criança é boa? Né? No que ela É, tem, assim, características positivas. Então é importante fazer isso, né? Ressaltar e, essas características aí. ou seja, os pais têm uma importância muito grande que determina, né, se a criança, depois, quando se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, vai ter a autoestima lá no alto ou lá embaixo, né, de qualquer maneira. E uma das consequências que podem acarretar, que vem, por exemplo, a pessoa entra num emprego, começa a atingir alguns cargos importantes, mas ela nunca vai achar que ela está suficiente. E com isso ela começa a trabalhar demais, perde o limite do trabalho e, em consequência, além da baixa autoestima, pode vir aí um burnout, né, que é o excesso, né, generalizado de trabalho. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra e pode complicar totalmente a vida dessa criança. Então, você que é pai que está nos assistindo aí, tome cuidado com isso. Isso. Ô, Pais, Thalita, professores, amigos. sim. Tem uma Eu vou ter, pergunta aí. olha aí, porque o ceguinho aqui tá difícil para ler. Tá, a Elis Débora falou o seguinte: é desenvolvida no começo da infância, mas não pode ser mudado no decorrer da vida? Boa pergunta, hein, Thalita? Boa pergunta, muito bom. Essa pergunta é muito boa. Uma vez que a autoestima é aprendida, ela pode ser aprendida em qualquer momento da vida. O Sim. ideal é que seja ensinado, o ideal é que a criança aprenda a desenvolver uma autoestima saudável, uma autoestima elevada, ainda na infância. Mas se você não teve isso, se você não foi ensinado a ter uma boa autoestima, a ter uma visão positiva de si, tem como sim você desenvolver a sua autoestima, tá? Então, não está perdido, tá? Não tem problema. Não importa a idade que você tenha, você ainda consegue desenvolver a sua autoestima e ter uma visão positiva de si mesmo, reconhecer as suas capacidades, potencialidades. Nessa frente eu vou dar aqui algumas dicas, né, de como vocês podem estar desenvolvendo a autoestima de vocês. Mas respondendo a pergunta assim, tem como você desenvolver a sua autoestima em qualquer idade, tá? Porque é algo É, aprendido, então você aprende em qualquer idade. porque a gente está apresentando aqui os problemas, né? Claro que tem que Uhum. ter as soluções, e as soluções nós tentaremos aqui, que o tempo é curto, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa em cima disso. Isso. Só, Thalita, eu gostaria de ressaltar aqui, até você disse no início, sobre aquela questão de aparência, né? Tem muitas pessoas que baseiam, né, sua autoestima na sua aparência, em questões financeiras, no status social e outras coisas mais. Só que a gente tem que entender que essas coisas são o quê? São coisas passageiras. E coisas passageiras, o que, que acontece? Quando a gente firma ali o nosso alicerce nessas coisas passageiras, essas coisas elas podem cair. E quando cai também a nossa autoestima. Vou dar um exemplo aqui, o financeiro. Se a pessoa baseia a sua vida, a sua autoestima em questões A financeiras, confiança, né? Segurança. o dia que ele ficar sem dinheiro, cai tudo junto. Ou seja, isso aí é algo que realmente precisa ser trabalhado e a gente não firmar, eu estou falando já para quem acha que tem baixa autoestima. Né? Giovanni entrou aqui, meu esposo, gente, ele falou assim: sofri muito na minha infância e acabei tendo dificuldade de autoestima, muito por causa do TDAH também. Verdade, tá? Para quem não sabe o que é TDAH, é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, realmente, uma pessoa que tem TDAH, ela tem uma tendência muito grande de ter baixa autoestima. Por quê? Ela tem muita dificuldade no controle do impulso, ela tem dificuldade em fazer coisas que ela precisa fazer. E aí faz o quê? Gera insegurança, gera sentimento e crença de incapacidade. E por aí vai. Tá? Uma coisa vai levando a outra, né? Ou seja, vira uma cadeia que depois vai causando vários outros transtornos. O bom disso tudo, a notícia que a gente pode dar de bom é que tem como resolver, né, Thalita?
Tem, sim. Vou falar um pouquinho, mas no finalzinho eu vou soltar É isso aí mesmo, tem algumas como dicas aqui que eu resolver. separei. Mas agora eu queria lhe fazer as perguntas, né? Eu Ah, acho que pode eu tô falando perguntar à vontade. demais. Eu gosto de responder, né? Então pode perguntar à vontade, Thalita. Tá certo. Bom, o tema da live é o quê? O que você precisa saber sobre baixa autoestima e ansiedade? Então, eu já expliquei o que é autoestima, tá? Para quem entrou depois. Autoestima é o valor que você dá a si mesmo, é o reconhecimento que você tem de suas capacidades e potencialidades, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho sobre a ansiedade. Oi, Bibi, bem-vinda. Agora a gente vai entender o que é ansiedade. Diga aí, o que é ansiedade? Tá, para muitos, né, a Thalita até falou, nossa, tem um monte de psicólogo aí, mas tudo bem. O legal de tudo isso é que a gente está aqui no intuito de ajudar pessoas a saírem dos problemas emocionais, né? E mesmo que às vezes possa parecer que tem algumas divergências, mas não tem. No final, o objetivo é sempre o mesmo, que é ajudar pessoas. Então, nós que somos especialistas em TRG, que é terapia de reprocessamento generativo, quando alguém pergunta para mim, por exemplo, Elias, o que é a ansiedade? Como eu posso explicar para alguém o que é ansiedade? Eu tento ser o mais sucinto, o mais simples possível. Que eu digo, ansiedade é acúmulo de medos. Ou seja, por que acúmulo de medos? É aquela pessoa que vive o tempo inteiro pensando lá no futuro, pensando lá à frente. E eu não sei se vai ter se você vai me perguntar ou alguém vai perguntar, tem as consequências, tem os sintomas que levam a pessoa a desenvolver talvez uma TAG também, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu não Sim. sei se foi você mesmo que me disse, né, que tem vários tipos de ansiedade, né? A gente está falando aqui o básico para você entender numa linguagem mais clara. Mas a ansiedade é acúmulo de medos. Aí tem pessoas que falam assim, Elias, eu acho que eu nunca tive ansiedade na minha vida. Eu costumo afirmar o seguinte, na minha concepção, todos nós, nem que seja um grau pequenininho de ansiedade, a gente já teve. Por quê? Você fica com medo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui mesmo, eu tinha medo de dormir com a luz apagada. Ou seja, já era um medo que foi acumulando dentro da minha mente. Depois eu comecei a ter medo do meu futuro, se eu ia ser um profissional, se eu ia ter condições de comprar uma roupa. Aí quando eu comecei a namorar, eu tinha medo de perder a namorada, e por aí vai. Quando você arruma um emprego, você tem medo de perder o emprego. E tudo isso Medo vai de não ser causando... bom no emprego também, né? Ou seja, tudo é medo, medo, medo vai acumulando dentro da sua mente, chega no momento que chega lá no topo, né? Chega no topo e derrama. E vira o quê? A ansiedade em si. Isso. Na verdade, todos nós temos ansiedade, né? Ansiedade ele é um sentimento natural para todo ser humano, né? Então, todos nós temos ansiedade. Por isso que tem aí esse grau, né, de ansiedade desse que você está falando. Porque todos nós Sim, temos a ansiedade. O problema é quando ela já se torna excessiva, por exemplo, o TAG, como ele diz, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Eu mesma, assim, eu não tive o diagnóstico fechado de TAG, mas quando eu estava ainda fazendo faculdade, né, o meu psicólogo na época, ele deu ali uma hipótese muito forte e todos os sintomas, né, que eu tive realmente batia do TAG, que é o quê? Realmente é esse medo. Então, parafraseando aí o doutor Elias, né, também com base naquilo que eu acredito, a ansiedade, ela é exatamente o medo. Por trás da ansiedade está o medo. O medo, né, o sentimento também de incapacidade. sim. Olha aí, né? Oh, Essa crença de que você não é capaz, aí já entra na questão da ansiedade, eu só né? queria deixar Por uma quê? coisa aqui. Porque, Pode falar. Desculpa te interromper, tá? pode Mas falar. eu gostaria de deixar bem claro aqui, porque tem pessoas que confundem ansiedade com expectativa, por exemplo. Alguém fala assim, vai ter um churrasco na minha casa semana que vem, eu quero que você vá. E a pessoa ama churrasco. Aí é o que a pessoa começa a ficar? Ela fica, que não chega logo o final de semana. Por que não chega? Ou seja, isso aí está mais ligado à expectativa do que à ansiedade.
Porque eu estou dizendo isso porque algumas pessoas leigas não sabem exatamente, ou que nunca passou, nunca sentiu o que é ansiedade, é algo terrível. É muito, dói muito, e dói fisicamente. A ansiedade, ela se manifesta muito fisicamente na pessoa. Posso falar mais ou menos aqui alguns sintomas, Thalita? Você me Sim, permite? pode. Então tá bom. Eu uso muito isso aqui no meu consultório. Eu quero que você veja essa mão aqui, né? É como se fosse uma árvore com vários sintomas. Eu vou dar alguns sintomas aqui do que a ansiedade causa na pessoa. Às vezes, o coração dispara muito, tá? Dor no peito, falta de ar ou dificuldade para respirar. As pernas às vezes ficam dormentes ou como se estivesse formigando, o braço formiga, dor aqui, sudorese, dor aqui nos trapézios, dor de cabeça, se manifesta de várias formas. Só que tem uma origem. Nós temos que saber onde estão as origens. Nós da TRG, nós falamos que a origem está aqui na raiz. Tá? Ou seja, a gente tem que eliminar o que está aqui para poder os sintomas murcharem e nunca mais voltarem. Você estava falando aí para mim, para nós, né, Thalita, que sobre a situação em que você não teve o diagnóstico fechado de TAG. Eu tive o meu fechado e comprovado por 2 psicólogos e um psiquiatra, algum tempo atrás. Tive que usar medicamentos e outras coisas mais, e a terapia, porque tem muitas pessoas que acham que a ansiedade vai ser resolvida só com medicamento. Tem que ter terapia, gente. Um bom psicólogo, um bom psicanalista, ou um especialista, ou puxar a sardinha para o meu lado, em TRG, vai te ajudar muito nisso aí. Porque tem pessoas que acham, ah, não, isso é coisa boba. Eu atendo muitas pessoas, muitas mesmo, durante a semana inteira, com crises terríveis de ansiedade, que param em pronto-socorro, achando que estão infartando. E chega lá é pura ansiedade, que é aquela dor forte no peito, o braço todo dolorido ou formigando. É sintomas que a gente conhece como sintomas de quê? De infarto, mas na verdade é ansiedade. Estou dizendo, né? Cuidado aí. Se você estiver sentindo, procura um médico. Mas muitas das vezes é emocional essa situação aí da ansiedade. E vem muito de pensamentos futuros. E um dado para vocês entenderem, depois da pandemia, a ansiedade aumentou muito no Brasil e no mundo, porque muitas pessoas preocupadas com se vai pegar o Covid, se vai ser entubado, se vai morrer, se vai perder o emprego, ou seja, a pandemia bagunçou a cabeça de muita gente. Ou ficando em home office em casa, a ansiedade foi só aumentando mais e mais. Ou seja, os sintomas são esses aí, mais ou menos. Tem muitos outros ainda, né? Isso, exatamente. Só complementando aí, daqui a pouco eu vou ler aqui o que Giovanni falou, com relação a, por exemplo, a medicação. Né? Infelizmente, tem pessoas que acham que para resolver transtornos mentais é só tomar medicação e acabou. Não é assim que funciona. Por quê? Principalmente com relação à ansiedade, não existe só sintoma físico. Na verdade, está tudo muito entrelaçado. Né? Assim, uma das coisas principais que acabam elevando a ansiedade são os pensamentos disfuncionais. Ou seja, as crenças acabam desencadeando os pensamentos, né? Que acabam, por exemplo, gerando medo na pessoa. E esse Com medo é certeza. tão excessivo que essa pessoa, por exemplo, vamos pegar aqui com relação à baixa autoestima, vamos relacionar já aqui. A pessoa ela tem baixa autoestima, tem uma crença de incapacidade por causa dessa baixa autoestima, ela não acredita que é capaz de fazer as coisas, né? E daí essa pessoa vai entrar no emprego. E daí, porque ela não acha que ela é capaz, ela começa a ter medo de não conseguir, ela começa a ter medo de não dar conta, né? E daí começa o quê? Olhar para frente. Como o doutor Elias falou, ela começa a olhar para o futuro. E se você é uma pessoa que tem muito e se na sua mente, cuidado que a ansiedade tá elevando aí. Então você começa, e se eu não conseguir, se eu não der conta, né? E se eu perder o emprego, assim que eu entrar, né? Se eu fizer alguma coisa de errado. E a pessoa começa, nesse medo excessivo, começa a jogar isso para frente, fazendo hipóteses. Ela começa a fazer previsões. Então, basicamente, é isso que é a ansiedade. Né? Sim. Ansiedade, você faz previsões baseadas no medo.
E quando essas previsões elas são excessivas e assim, Negativas, muito né? negativas, principalmente, né? A pessoa acaba gerando o quê? Os sintomas físicos, né? É, Sudorese, ansiedade, né? Porque até isso. certo ponto, a ansiedade ela é boa, tá? Eu, pelo menos, defendo. Não sei, doutor Elias. Mas o sentimento de ansiedade em si não é ruim, gente. É assim, eu defendo, e muitos dos profissionais também da área assim, da saúde emocional defendem que as emoções e os sentimentos, eles são positivos. Todos eles são importantes. Toda emoção e todo sentimento tem uma função. Qual que é a função do medo? Preservação da vida. Ou seja, o medo ele vai te fazer não enfiar o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque. O medo vai fazer o quê? Vai fazer você pensar, poxa vida, eu tenho uma prova, se eu não estudar, eu vou perder. Isso aí é super Claro, saudável, né? sim, Aí é que entra a ansiedade. Você está sim. pensando além. Se eu não estudar, eu posso, né? Só não Levar pode, bomba não né? pode deixar, não pode Vou deixar levar bomba na generalizar, prova. né? Exatamente, vou levar bomba na prova. Agora, quando a pessoa ela começa a ter, né, esse pensamento excessivo indo para o lado negativo, aí significa que a ansiedade ela está sendo tóxica. Por quê? Porque a pessoa já começa, nossa, eu não vou conseguir, eu chegar na hora eu vou dar branco. A pessoa começa a ir para o lado negativo, tá? Então, que fique bem claro, a ansiedade não é ruim. Ela é essencial para nós, ela é É, importante é, para o, nós. Só é o que famoso. precisa ser, né, ter o equilíbrio. Pode Ah, falar. essa mulher fala, hein? Mas fala bem, Se estou gostando de deixar, ver. se dispara aqui. Não, é porque ela falou assim, ô Elias, eu falo pouco, né? Então, eu já estou começando a ter ansiedade aqui, hein, Thalita. Estou brincando. Mas olha só, como que são as coisas. Falando da ansiedade que você estava falando, falou muito bem. Eu estou ficando sem palavras com as suas explicações. Eu vou te Mas fazer uma olha só, pergunta, mãe. eu gosto muito, até minha esposa fala que eu sou contador de caos. Mas não é caos, é experiências. Então, eu vou relatar para vocês aqui em um minuto. Um jovem chegou para mim e disse assim, Elias, eu fui fazer a prova da OAB e não consegui. Levei pau na primeira etapa e tem uma repescagem e eu vou participar. O que eu faço? Porque eu já estou extremamente ansioso, porque eu sei que eu não vou conseguir. Ou seja, ele já está com a crença na mente dele que não vai conseguir e ele já projetou as consequências de não conseguir, porque também ele é muito cobrado pelos pais, os pais que bancam o estudo dele. E ele falou assim, eu estou numa sinuca de bico porque meus pais vão me matar se eu não passar nessa repescagem. E eu já sei que eu não vou passar. Ou seja, ele já vem com essa crença limitante aí, que não passa, que eu não consigo, que eu sou um inútil. Ou seja, ele tem também a autoestima lá embaixo, ou seja, tem a relação já com a ansiedade. Quando você diz que muitos profissionais defendem, né, ter essa ansiedade dentro do limite, eu também vou nessa linha. Por exemplo, alguém falou para mim um dia desse que eu fui fazer uma palestra, você não sente nada quando você vai fazer uma palestra? Eu sinto um frio na barriga, violento, como se fosse a primeira vez. E eu amo isso. Eu amo sentir esse frio na barriga, porque eu vou me preparar para quando chegar lá, é só aquele friozinho que some rapidamente. Mas quando você não se prepara, o que acontece? Você fica ali, dá um branco na mente e acaba, né? Acaba tudo. E eu já vi pessoas fazendo isso. Esse rapaz, só para concluir aí, da OAB, a gente fez um trabalho com ele, e um trabalho de reprocessamento, e ele conseguiu, passou lá, e detalhe, passou em primeiro lugar. Uma pessoa que estava totalmente desacreditada. E tem pessoas, viu, Thalita, que perdem emprego por causa da ansiedade excessiva também. Porque na hora da entrevista, ele chega ali, por exemplo, tem uma salinha com várias pessoas, ele começa a analisar as pessoas e ele se sente inferior. Se já tiver a autoestima lá embaixo, ele já começa a se sentir inferior, ele já começa a pensar, por exemplo, olha para uma moça e fala, poxa, aquela moça ali tem uma cara que estuda muito, eu não vou dar conta, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou inútil, eu nunca consegui. E quando ele chega perante o entrevistador, a ansiedade está lá nas alturas e ele afunda. É claro, né, vou repetir aqui, para não ficar parecendo que a gente está em contradição. Ter um pouco da ansiedade, isso é bom. Até o exemplo que você deu foi bem claro, né? Imagina quem não tem medo
de enfiar o dedo na tomada. Né? Isso aí a criança já aprende desde lá, bem pequenininho, que não pode pôr o dedo que vai tomar choque. Então, todo cuidado é pouco. Uhum, isso. É isso, né? Resumindo, a função da ansiedade é o preparo. A função do medo é o quê? Preservação da vida. E a função da ansiedade é o preparo. Se a tua ansiedade está num nível que, ao invés de estar te ajudando a se preparar, está te sabotando, te dando pensamentos negativos de que você não vai conseguir, está te prejudicando a conseguir alcançar aquilo que você quer, aí essa ansiedade é negativa, né? Basicamente é isso. E o Giovanni falou aqui, na verdade, tive uma crise de ansiedade cerca de 1 mês e meio atrás, parecia que era um AVC, realmente. Tá? Meu esposo. E ele ficou achando que estava tendo um AVC, e eu percebi assim, identifiquei que não, era uma crise de ansiedade, né? Aí, né, ele foi ao psiquiatra e realmente foi confirmado de que realmente foi isso. Vai ficar gravado assim, tá? Porque a ansiedade, ela causa muitos sintomas parecidos com AVC, com infarto. Tem pessoas que acham que o braço está ficando dormente, o rosto está paralisando. Tem muitos sintomas que é zumbido e outras coisas. E só para implementar aqui um pouco, tem um dos sintomas que é muito pouco falado, pouco mesmo, raro, que a ansiedade causa, que é a DTM, que é o bruxismo, né? Que pode ser o bruxismo de vigília, aquele que você de dia fica trancando os dentes, ou à noite ao dormir. E isso causa problema aqui na sua mandíbula, que pode causar dores de ouvidos terríveis. Tem pessoas que vão em especialista até para fora do Brasil, quando vai ver a descoberta disso tudo estava ligado à ansiedade. Porque todas as vezes que a gente fica muito ansioso, a tendência é trancar os dentes. E trancando começa a dar problema aqui, que é a DTM, tá, gente? Não é TTM, não. D de dado, T de tatu e M de Maria, né? Isso, com certeza. Você tem, assim, algum exemplo, talvez, de um paciente, né, que possa relatar o seu mesmo, já que você falou, né, que foi diagnosticado com o transtorno, né, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada? Tem algum exemplo assim, que você consegue relacionar que, de fato, foi por causa da baixa autoestima, né, já que é o tema de hoje, né, gente? Então, você tem algum exemplo assim que você consiga relacionar? Então, ligado ao que você está dizendo, né? Da minha parte, já teve sim. Tá? Eu evito de dar exemplos meus mesmo, mas não vai ter como fugir, não. Eu sempre tive medo de andar de avião. Sempre, sempre, sempre. Desde quando eu assisti o filme La Bamba, quem não assistiu, assista e vai entender o que eu estou falando aí. É um filme muito legal, viu, gente? Musical, tal. E eu era músico também, então eu achava que o dia que eu entrasse dentro do avião eu iria morrer. E em cima disso tinha muita insegurança e a autoestima do Elias era lá embaixo. Eu fui dar uma entrevista uma vez em São Paulo e eu tinha que ir de avião. E cheguei no aeroporto, olhem só como as consequências da ansiedade. Eu fui no banheiro no mínimo umas 6 vezes. No banheiro e uma dor de barriga fora do comum. Eu, às vezes, só de olhar para um aeroporto, eu já fui com a minha esposa, ela é testemunha, eu suava todo, eu passava mal só de ver o aeroporto. E eu fui arriscar andar de avião, passei esse mal todo aí, entrei no avião, parecia que eu iria infartar. Foi uma dor insuportável que eu senti no peito, a adrenalina correu no meu corpo inteiro. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar sobre isso aí, viu, Thalita? Mas a adrenalina correu no meu corpo que a minha mente deu totalmente assim uma pane geral. Eu dei essa entrevista, eu até uso muito esse vídeo dessa entrevista que eu dei lá, porque eu nem sabia direito o que eu estava falando. Foi tão grave que foi isso aí. Foi aí que eu comecei a descobrir a minha TAG, né? Porque eu tive que tomar medicamentos para baixar a bola. Parei em pronto-socorro mais de 6 vezes com suspeita de infarto, achando que era infarto. E não era, era só ansiedade. Tomei os medicamentos, comecei a fazer a terapia, né? Fiz terapia com vários psicólogos, vários psicanalistas. E fiquei bacana, viu, gente? Então, mais ou menos isso aí, né? Ou seja, né, gente, passa na terapia. Aí a gente já pode começar a entrar, né? Aí depois você pode ir voltando, né? E acrescentando, só para a gente não deixar de falar desse ponto que é importante,
que é sobre, tá, como é que você consegue vencer, né, essa ansiedade, essa baixa autoestima, né? Basicamente, assim, a primeira orientação, o primeiro conselho, aconselhamento psicológico que a gente pode dar é o quê? Faça psicoterapia. Seja É, com psicólogo, seja com psicanalista, seja fazendo o reprocessamento, né, que a TRG eu faço, tá? Muito bom. Te ajuda a vencer aí os traumas. Eu sou psicóloga, ele é psicanalista e ele é também especialista em TRG, né? Então, se você percebe aí que a tua autoestima ela está muito relacionada a um trauma que você viveu na infância, procure a TRG, tá? Me procure também, sou psicóloga, então temos aqui é dois isso aí. profissionais, Eu recomendo a um ou Thalita, viu, outro, gente? ou um ou outro nessa primeira orientação, porque nem todo mundo consegue sozinho, tá? Nem todo mundo consegue fazer sozinho. Só que tem algumas dicas aí que vocês podem começar a tentar colocar em prática no dia a dia de vocês. Uma coisa que as pessoas assim, elas não entendem é que a autoestima, para ela ser desenvolvida, você precisa, por exemplo, uma plantinha precisa de água, precisa estar regando para que ela possa crescer. A autoestima é da mesma forma. Você precisa regar. Como é que você vai regar? Investindo no autoconhecimento, né? Busque se conhecer, reconhecer suas capacidades, suas qualidades. Por quê? Se a baixa autoestima tem a ver com isso, então você precisa ir atrás. Saber quem você é, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, né? Reforçar os pontos fortes, aceitar os pontos fracos e também tentar, né, evoluir nesses pontos fracos, talvez, né? Uma mudança, talvez. A autoaceitação é importante, né? Investir nisso, em você, de fato, aceitar quem você é e como você é. Tem gente que confunde às vezes, né? Ah, mas eu vou aceitar tudo como eu sou e eu não vou mudar. As pessoas não entendem. A autoaceitação, ela não exclui a mudança. Primeiro você se aceita. Depois, se houver necessidade, você muda. Você muda. Porque não adianta você só mudar sem se aceitar. Porque no dia que você voltar, por exemplo, se você acabar voltando a ser quem você era, você vai se odiar. Aí Entendeu? tá o problema, né? Né? Então, por isso que primeiro é a aceitação. Pode falar. Tem que aceitar, né? Eu conheci um rapaz que ele tinha problema com cabelo, né? E ele veio falar para mim de cabelo. Sou especialista em cabelo, como todos podem ver. Então, o que que acontece? Ele falou assim, Elias, eu estou com a minha autoestima lá embaixo porque eu estou começando a ficar careca. E eu não consigo entender como que você não se importa com isso. Na verdade, o que a Thalita acabou de falar aí tem muito a ver com isso. Por exemplo, eu me aceito careca. Eu gosto de ser careca. Eu, desde criança, meu pai já era careca. Eu falava, vou ficar careca igual meu pai mesmo e não faz diferença. Só que tem pessoas que isso faz muito mal para elas. Aí o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas, é o que a Thalita acabou de dizer aí. Você primeiro se aceite. Aceite quem você é, como você é, primeiramente. Depois que você aceitar, você está sujeito a mudanças se você quiser. Porque Exatamente. se quiser, tem vários recursos aí, tem medicamentos. Eu estou falando de cabelo agora, tá, gente? Nada a ver, mas estou falando aí. Tem medicamentos que você pode tomar para o cabelo nascer, tem um implante, tem a prótese, né, para ficar mais bonitinha, a prótese e a peruca, né? Então, tem Laser. várias... tem lei, tem muita coisa que pode ser feito. Aí vem aquela questão também, né, Thalita? Tem pessoas que acham assim, mas eu sou muito gordinho, eu sou muito gordinha, eu não consigo mudar isso, me deixa lá embaixo. Ou seja, você tem que se aceitar e se você ver a necessidade, é claro que pode ser uma questão de saúde, pode ir para uma academia, fazer uma caminhada, fazer um monte de coisa. Ou seja, a mudança está a partir do momento que você se aceita. Imagina Exatamente. você ficar se negando o tempo inteiro. E com isso, Thalita, um ponto importante, tem pessoas que entram naquela situação de evitação. O que que é? Elas evitam certas coisas, evitam certos ambientes, começa a evitar tudo na vida e começa a ficar escondidinha ali na sua zona de conforto. Quando precisam realmente enfrentar a vida de frente com realidade, aí entra o quê? A ansiedade.
Ou seja, a autoestima já estava lá embaixo, a pessoa se escondeu, começou a se evitar o tempo inteiro. Ah, eu não vou vestir essa saia, eu não vou em público, eu não vou sair com minhas amigas ou com meus amigos. E sempre está evitando. Mas chega um dia na vida que todo ser humano precisa, sim, enfrentar ali, cara a cara, a realidade. Aí começam os grandes problemas e vem a ansiedade por trás disso tudo. Porque enfrentar a vida não é fácil, mas é possível. E a Thalita estava falando de psicoterapia, né? Infelizmente, muitas pessoas acham que é simplesmente fazer assim com o dedo e resolveu. Não é, gente. A terapia, ela é um processo. Tem gente que fala assim, ah, mas é muito lento. Mas entenda, você para chegar na situação que você chegou hoje, talvez com... Vamos falar até de outros assuntos que não tem nada a ver, que depressão, ansiedade, pânico, foi um processo lento também para chegar. Foi longo. Foi longo. Vários anos. Por que para sair a pessoa quer em 4 sessões, 5 sessões? Não é assim, tá? E outra coisa, dê prioridade para a sua saúde emocional, mental, que ela resolve tudo na sua vida. Imagina uma pessoa que não está bem da mente, não consegue ter um bom relacionamento, não consegue ter um bom emprego e outras coisas mais na vida, né? Então tem que estar bem da cabeça. Isso. Deixa eu ler aqui o comentário da Márcia, perfeição. Eu sempre gosto muito desse tema aqui, olha. Não se aceitar, inclusive, dificulta a mudança. É impossível mudar o que se nega a existir. Perfeito. Nossa, que perfeito, fechou. Isso, né? Fechou aqui. E é exatamente isso. Se você nega uma coisa, significa que aquilo não existe. Então você vai ficar meio que dando murro em ponta de faca, porque se aquilo não existe, como é que você vai mudar uma coisa que não existe? Então, o primeiro passo é a aceitação. Tudo na vida tem um tempo certo. Exatamente. Então, basicamente é isso, né? Já vamos enxugando aqui. Basicamente é isso. Tenha paciência com o processo terapêutico, tá? Não espere que em 3 sessões você vá desenvolver uma autoestima que foi destruída durante toda a sua vida. Não tem como, né? É um processo. Mas também, por exemplo, se no momento você não estiver fazendo psicoterapia, faça, tá? Mas se no momento você não estiver fazendo psicoterapia, percebe que a tua ansiedade está elevada, tem essa aí, crença de incapacidade, né, dificuldade de autoaceitação, comece a praticar. Comece a anotar mesmo, escrever. Identifique seus pontos fortes, né? Quem é você, quais são os seus defeitos, invista na aceitação. Só que vou tentar falar em 1 minuto, mas, por exemplo, você estava falando aqui, eu me lembrei do meu exemplo, né? Que eu fiquei acima do peso. Na verdade, eu estou acima do peso, né? Agora eu estou fazendo academia. Só que, gente, depois eu vou fazer uma live só falando sobre meu processo de baixa autoestima. É cabuloso, vocês vão entender nessa outra live. Quem sabe eu chamo eles para poder fazer a entrevista comigo, né? Mas, assim, eu tinha um problema muito grande com o peso, eu estou trabalhando isso, né, na TRG. E daí eu cheguei no momento que eu falei, não, parou aqui. E comecei a desenvolver minha autoestima, principalmente minha autoimagem. E eu estava fazendo exercício freneticamente, não por questão de saúde, mas para perder peso, simplesmente porque para tentar me encaixar no padrão. E daí, assim, essa foi a escolha que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu falei, olha, eu só vou voltar a fazer exercício pelo motivo certo. Eu só vou voltar a fazer exercício quando eu me aceitar do jeito que eu sou. E eu comecei a fazer isso, aceitar como eu era. Porque já pensou, se eu entro no peso, como já aconteceu antes, e do nada eu volto e engordo? E aí? Será que eu não vou me amar, não vou me aceitar do jeito que eu sou? Entendeu? Então agora sim eu tô fazendo academia, né? Comecei na verdade ontem, pra entrar no peso, porque realmente eu não dá pra perceber aí, mas realmente eu tô acima do peso. Tá? Isso aí é também por uma questão de saúde, né? O médico, eles orientam você a fazer exercício, mas sempre tem esse foco. Primeiro aceita como você está, porque a mudança pode não vir. E se a mudança não vir, você só vai se aceitar se você mudar? A aceitação é independente da mudança. Então, você se aceita como está, você aceita o defeito que você tem, do jeitinho que você é, e vai trabalhando aí nas mudanças, né? Se conhecendo, entendendo quem você é. Pode falar. Porque a mudança, na verdade, é somente uma consequência da aceitação que a gente faz, né? Ela vai vir em consequência, não é que você tem que fazer o contrário, querer mudar para se aceitar. É aceitar para mudar.
Eu vejo totalmente diferente disso aí. Mas, ô Thalita, só vou complementar aqui que você está falando sabiamente, né? Depois faça uma live mesmo sobre isso aí. Eu também vou fazer um, porque Eu tá bem. prometi, não, ainda É, não fiz. Vou fazer. Vou fazer. eu estava no início de janeiro, eu estava com 95 quilos, agora eu estou com 88, viu, gente? Então, parabéns para mim aí. Mas eu me aceito do jeito que eu sou, agora eu estou tentando mudar. Em se tratando do que eu faço aqui, nós trabalhamos muito com origens lá da infância, lá da raiz, né, das coisas. E a TRG, ela tem essa função, que é a função de vir trazendo a pessoa para a realidade, fazendo links lá do passado com o presente e que automaticamente influencia o quê? No futuro da pessoa. Ou seja, se é do passado, vem para o presente com o futuro, mistura tudo. A autoestima, aí vem com o futuro a ansiedade. O trabalho que a gente faz é de ir limpando lá de trás para poder ir identificando isso e fazendo links. Tá? Não estou fazendo propaganda, mas se você tem ansiedade... Pode fazer, então, pode vir para cá que a gente trabalha muito com ansiedade. Aqui, praticamente 80% das pessoas que fazem tratamento comigo têm ansiedade, ali é um dos itens, né? Tanto como a depressão e o pânico. E é claro que a gente tem que trabalhar isso, gente. Eu vou sempre bater na tecla. Não precisa nem de fazer comigo, nem com a Thalita. Mas se quiser, vai ser ótimo. Mas se não quiser, pode fazer com outro terapeuta. Mas não fique esperando você ter um surto psicótico. Não fique esperando você piorar. Não espere cair numa cama para procurar tratamento. Porque tem pessoas que só procuram tratamento terapêutico quando está muito mal, muito para baixo mesmo, quando já não consegue realizar mais nada, não consegue atingir mais nada. Eu vou dar só um último exemplo aqui, viu, Thalita? Porque também falo bastante, tá? Só toma cuidado para a live não cair. Eu nem sei que hora que vai cair. Se cair, a gente volta, viu, gente? Tá, mas espera aí. É porque é o seguinte, eu acho isso importante. Tem uma moça que ela faz tratamento comigo, ela estava querendo fazer uma prova para ir para outro país, estudar lá e trabalhar, e ela relatou para mim que ela tinha baixa autoestima. E ela já sabia, quase é o caso do cara lá da OAB, e ela já sabia que não ia dar conta. Ou seja, só que depois a gente estudando o caso dela, eu percebi que o caso dela tinha ligações com a sua infância e coisas de crenças limitantes que ela foi colocando na mente dela e algo que a gente pode abordar depois numa outra live, que né, é a questão dos pensamentos intrusivos. O pensamento vinha, você não vai conseguir. Ao invés dela deixar o pensamento ir embora, ela alimentava aquele pensamento. Realmente você não consegue, porque você é inútil, porque você é incapaz, porque você não consegue. As outras pessoas conseguem, você não consegue. Ou seja, ela mesma ia alimentando o que ela não conseguia. A partir do momento que a gente identificou a raiz disso tudo, eliminou isso aí da mente dela, quando eu digo eliminar, não é nada sobrenatural, não. A gente trabalhou esse assunto com ela, como os psicólogos também fazem, os psicanalistas, tá, gente? Tá? Que não é guerra de terapeutas, não. Então, o que acontece? Ela foi lá, fez a prova e passou. Porque ela tirou essa crença aí, esse pensamento que ela não era capaz. Aconteceu com um rapaz também lá do Pará, que ele não conseguia tirar a carteira de motorista, e a gente fez um trabalho nisso aí, ele conseguiu passar também lá assim, na próxima que ele foi. Ou seja, a autoestima ela está ligada muito nas consequências assim, do nosso futuro, para o bem ou para o mal, né? Só uma coisa aí para poder incrementar, eu já também sou do contra, que é para vocês entenderem que tudo é equilíbrio. Mesmo que essas pessoas não passassem, o valor delas não está na se ela vai conseguir passar ou não. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Porque acontece. Pode ser que de fato a pessoa não passe numa prova, pode ser que ela não consiga alcançar aquilo ali. Só que isso não significa que essa pessoa não tem valor, não significa que ela é uma pessoa incapaz. Significa que talvez ela vai se preparar mais, da próxima vez ela pode conseguir, ela pode tentar, entendeu? Então eu vou também por essa linha aí. A gente sempre alcançar o equilíbrio, porque infelizmente a gente não consegue fazer tudo.
E se a gente focar no tudo que eu vou tentar fazer, eu vou E conseguir, acabou, aí não dá. aí isso, a pessoa acaba indo para o lado oposto, né? Pronto, eu vou conseguir fazer tudo. Aí ela vai, tem limitações, não consegue, é pesado a crença de incapacidade. Isso só vai piorando, né, Thalita? Essa semana mesmo eu tive uma experiência com meu filho. Ele foi participar de um sorteio lá com muita gente e ele não ganhou. E outras crianças ganharam. Ah, foi um choreiro sem fim. Ele tem 5 anos. E eu tive que chamar, conversar, explicar. Meu filho, na vida é assim, às vezes a gente perde. Na próxima, quem sabe você ganha. Ou seja, se os pais não se preocuparem com isso, ou pensar, deixa esse menino chorando, é pirraça, isso aí, ele vai crescendo já achando que ele é o menorzinho, que ele não consegue, que ele é inútil, até num sorteio. Ou seja, a gente tem que estar sempre atento a isso, para depois a gente não ter adultos com baixa autoestima, né, Thalita? E com ansiedade também, né? Exatamente. Então é isso, né? Já temos aí tema para a próxima live. Eu particularmente gosto muito dessa área aí, tá? Dos pensamentos. Na TCC, né? Que é Terapia Cognitivo Comportamental, a gente chama de pensamentos disfuncionais também, né? Além de pensamentos intrusivos. E a Juliane falou assim, nossa, nunca pensei nessa perspectiva. Inclusive, se vocês tiverem aí mais temas, né? Quiserem que a gente aborde, pode mandar pra gente que a gente vai começar a fazer uma parceria aí, né, Thalita? Lá no chat, né? O negócio que desenvolveu. Fazer mais live. Só que eu queria só, não sei se vai dar tempo, se cair, só Jesus aí, mas é porque tem 3 perguntas que o pessoal me mandaram aqui, eu selecionei aqui lá no Instagram, e se você quiser responder, nenhuma delas foi a Débora que perguntou. Tem como esconder a ansiedade, Thalita? Esconder? Como assim esconder? Talvez seria camuflar, né? Eu acho que ela tentou perguntar isso, tipo, fingir que não está com ansiedade. Eu, pelo menos, quando eu tinha, eu não conseguia. Fingir? Tá. Porque esconder para mim... Você pode até tentar esconder para as outras pessoas. Isso aí você consegue. Entendeu? Mas para você mesmo... Para você mesmo não tem como. Por exemplo, se você tiver, vou colocar aqui, ataque do pânico. Tem pessoas que estão ali passando mal, só faltando morrer, porque o ataque do pânico é terrível. Só que ela fica ali no desespero, quieta, calada, ela fica ali, está passando por tudo. Inclusive tem uma paciente que né, já vivenciou isso, então ela fica ali quieta e muitas vezes a pessoa não percebe. Então, pode ser que você consiga, só que ainda assim é difícil. Porque a pessoa muitas vezes fica agitada, né, começa a dar sudorese. Você não fica no seu estado normal, então você fica inquieto. Entendeu? Então é difícil, mas você consegue esconder, mas de si mesmo não tem como. Não tem como camuflar, no caso. Então tá, gente, só para terminar minha fala aqui, eu vou dizer para vocês o que acontece e o porquê que a gente tem tantas reações no corpo. Olha só, a nossa mente é magnífico, é algo assim esplêndido, né? E o nosso cérebro, ele quer sempre te ajudar. O seu cérebro, ele quer te ajudar. Lembre-se disso, o seu cérebro, ele quer te ajudar, só que ele precisa que você ajude ele a te ajudar. Então, o que acontece? A ansiedade, só de você pensar lá no futuro, em outras coisas, o seu inconsciente, tá? E já é uma área mais da TRG, que a gente aborda muito isso dentro da psicanálise, ele manda mensagens para o seu corpo pedindo socorro. E qual é o socorro que ele manda de proteção? É a adrenalina. A adrenalina, né, para quem não sabe, ele fica ali, glândulas, fica em cima dos rins ali, suprarrenais. E ela despeja no seu corpo. Aí as mãos às vezes ficam o quê? Geladas. Os pés costumam ficar gelados, o coração dispara, sente dor, fica ofegante a respiração, as pernas ficam bambas. A pessoa fala assim, eu fiquei tão mal diante de um medo, alguma coisa, que eu não consegui nem sair do lugar. Isso aconteceu, sabe por quê? A sua mão ficou gelada porque o nosso cérebro entende que você vai ter que atacar para se defender. E se você cortar as mãos, não vai ter o quê? Hemorragia. Você está entendendo como o seu cérebro te ajuda? Você não ficou com a mão gelada porque o sangue parou de circular na sua mão para não ter hemorragia. Os pés, a mesma coisa. Se você cortar ou correr, você não vai ter hemorragia nos pés. As pernas estão bambas. É porque tem muita adrenalina nas suas pernas. Porque você tem que, correr. Tá? Tudo isso são reações. O coração está disparado e está doendo o peito, é porque ele está bombando muito sangue no seu corpo para jogar adrenalina, cortisol e outras substâncias para te ajudar dentro do seu corpo.
E por que a pessoa fica com a respiração ofegante, às vezes até tem falta de ar? É porque nosso pulmão é o órgão do corpo humano que tem mais vasos sanguíneos. E começa a correr muito sangue, e a pessoa começa a ficar ofegante. Ou seja, é o seu corpo te dizendo que tem alguma coisa errada contigo. Porque tem pessoas que falam assim, do nada eu comecei a ter ansiedade. Não, não foi do nada não. Teve algum gatilho ligado ao seu passado ou ao seu futuro. Como o futuro? Seus pensamentos, as coisas que você está pensando de ruim. Ah, eu vou pegar Covid, eu vou ser entubado, eu vou morrer. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Você já começa a sentir essas reações aí porque aperta um gatilho. E o gatilho são reações realmente físicas na pessoa. Então, cuidado aí, faça terapia para não passar por isso aí. Com certeza. A Márcia falou aqui assim, ó. Depende do nível dessa ansiedade. No nível alto não tem como esconder, realmente. Não tem como. A Ilma, né, falou assim, é ruim esconder sempre a ansiedade? Com certeza. Primeiro, que você sentir ansiedade, é porque assim, é complicado falar sentir ansiedade, mas você sentir ansiedade de uma maneira elevada e de uma maneira negativa, já é ruim por si só, por causa dos sintomas fisiológicos. Bem-vindo, Yuri. Imagine você estar tendo toda essa carga no seu corpo, tá? E ainda tem que fazer um esforço para poder esconder, para que as pessoas não vejam. Ou seja, muitas vezes o fato de você tentar esconder vai aumentar ainda mais a tua ansiedade. É isso que eu ia falar. Né? Por quê? Porque você já está ali com os pensamentos disfuncionais relacionados à incapacidade, seja lá o que for. Ainda vem o outro pensamento do eu não posso deixar as pessoas perceberem, se as pessoas perceberem. O que as pessoas vão pensar de mim? Você fica mais ansioso. Né? Isso, são os pensamentos que vão vindo. Ou seja, não esconda a sua ansiedade. É por isso que é importante fazer a psicoterapia. Porque muita coisa que a gente fala aqui pode ser, talvez, distante para a prática sozinho. Por exemplo, o psicólogo precisa de outro psicólogo para ajudar nesse processo. Claro, né? É natural. Embora a gente consiga, né, colocar em prática algumas coisas, mas é importante ter esse acompanhamento. Porque você vai aprender a fazer exatamente isso. Né? É o que eu sempre falo, né? Que todo psicólogo que se preza, todo psicanalista que se preza tem que continuar fazendo terapia, né? Para a gente aprender a lidar também com a gente mesmo. Inclusive a minha terapeuta está aí acompanhando aí, que é a Ana Paula, viu, Thalita? Um abraço para ela, a Ilma é minha irmã, minha esposa entrou lá atrás, eu não mandei abraço para ninguém, né? Todos os meus amigos aí que entraram, participaram aí, muito obrigado. Quer dizer mais alguma coisa, Thalita? Você está lendo aí? Como é que é? Eu estou lendo aqui, estou vendo aqui o Yuri entrou, ele falou assim que ele é bipolar, tem ansiedade extrema ao nível de ficar balançando as pernas sem parar. Como melhorar? Pelo menos o fato de ficar balançando as pernas. Tem alguma dica aí? É porque balançar as pernas tem muito a ver com ansiedade e também pode ser a síndrome das pernas inquietas. Só que talvez teria que ser uma outra live para a gente poder falar sobre isso aí, que são consequências da ansiedade também. Exatamente. Mas basicamente assim, sei lá, uma técnica, duas, que você pode fazer. Primeiro, você pode utilizar... Oh, Gabriela entrou. Uma técnica que você pode utilizar é a técnica para você se distrair. É a distração. Você tem, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Mas... para facilitar, você vai começar a olhar para coisas à sua volta e vai dar nome a elas. Por exemplo, eu vou olhar para o lado, eu estou vendo papel, eu estou vendo uma caneta, eu estou vendo um caderno, eu estou vendo uma lâmpada, para que você consiga, pelo menos naquele momento ali, desfocar desses pensamentos que estão aumentando ainda mais a ansiedade, que geraram e que estão aumentando a ansiedade. Então, essa é a primeira que pode ajudar. Assim, não é bom fugir da ansiedade, sinta. Mas se ela estiver realmente incomodando, faça isso para você desfocar e conseguir trabalhar esses pensamentos, tá? Então, fez essa técnica de distração. Depois, quando você perceber que a ansiedade já está aliviando, você pode utilizar a técnica, por exemplo, da respiração diafragmática, né? Fazer aquela respiração pelo diafragma, né? Mas basicamente é isso. E fazer terapia. Ô, Thalita, só para complementar, não é te corrigindo não, é porque essa respiração, até falei para uma pessoa hoje, tem gente que fala assim, respira fundo, não é bem isso.
tem a respiração correta. Algumas pessoas usam técnicas diferentes, mas para você, se quiser fazer para você se acalmar, puxar pelo nariz e soltar pela boca. Seria o 4-2-4. Né? Isso, a técnica de respiração diafragmática. Que é no caso isso, aí para encher, para quem é leigo não sabe, o diafragma é como se estivesse enchendo a barriga e soltando pela boca. Se você se esquecer, é cheirando uma florzinha e soprando uma velinha. Eu tenho esse desenho. Não é só puxar, não, tem que soltar também, soprar, isso acalma. E detalhe, viu, Thalita, só para terminar na questão da respiração, faça isso antes das crises, todos os dias, faça isso uma rotina na sua vida, que o seu cérebro ele vai começar a mandar comandos para não apertar gatilhos da ansiedade. Ajuda muito. Na TRG a gente chama isso de mecanismo de segurança, tá? Isso, e assim, só para complementar o que você falou, né? Já que o nome talvez seja mais complicado, mas para você saber se está fazendo o exercício certo, você coloca a mão na barriga aqui, né? Abaixo do peito. E daí, quando você puxar o ar, sua barriga tem que ir lá em cima, lá na frente. Você vai encher a barriga. Só que, perdão, minha garganta hoje está não. Só que você não vai mexer os ombros. Entendeu? Você não mexe os ombros. Por quê? Tá vendo? Não mexe os ombros. Você não vai fazer isso. Tá errado. Entendeu? É só uma dica pra ver se você tá fazendo o exercício certo. Aí você coloca a mão aqui na barriga, puxa pelo nariz, né, enchendo a barriga, sem mexer o ombro. Isso aqui tem que estar relaxado, tem que estar leve, tá? E aí, você solta pela boca. O mais indicado é que você faça 4, tá? Doutor Elias também, né? Utiliza a mesma coisa. Você tem que inspirar contando 4 segundos. E você vai soltar o ar contando mais 4 segundos. Ainda tem outro que você pode fazer uma pausa aí também, mas... a princípio, faça só essa que é mais simples, tá? Você vai puxar o ar contando 4 segundos. E depois você solta contando 4 segundos, por no mínimo aí uns 4 minutos, que é o que, assim, que os especialistas indicam, tá? Antes disso, pode ser que não funcione. Tem gente que, por exemplo, não está acostumada a fazer, acha que respirou 30 segundos, pronto. Não. Tá bom. Tem que dar tempo do corpo fazer o que ele tem de fazer, né? É isso aí. Thalita, a última pergunta, será que dá tempo ou já está acabando, hein? Olha, eu não estou entendendo como é que está funcionando, gente, o Instagram. Eu acho que ele deve ter dado mais tempo, tá? Então, vamos falando aí até onde der. Pois é, a Débora também perguntou, tem como criar um botão para desligar a ansiedade? O botão existe, Débora, é a terapia. É o terapeuta, é o psicólogo, é o psicanalista, é o especialista em TRG. Ou seja, esse é o botão para desligar a sua ansiedade. É claro que tem as dicas que a Thalita deu aí, que vai ajudar, sim. Mas a não ser que você queira só amenizar um pouco, mas para desligar mesmo, faça terapia, gente. Entendeu? Procure um especialista. Na verdade, eu acho que essa pergunta ela é um pouco subjetiva, né? Porque desligar a ansiedade do todo, na verdade, a gente não consegue. Porque a ansiedade ela vai fazer parte do ser humano. Todos nós temos ansiedade, né? Como a gente falou lá no início. Então, não tem como você, por exemplo, eliminar a ansiedade. Mas você consegue, sim, através da terapia, ter ansiedade saudável. Não ter, né, as crises de ansiedade, que aí, no caso, seria se desligar a ansiedade. Mas não tem como eliminar a ansiedade. Porque a ansiedade é natural. Eu acho que é só os termos que acabam confundindo, por exemplo. Transtorno de ansiedade e ansiedade elevada, né? Ansiedade tóxica, ansiedade que está prejudicando, e ansiedade. A ansiedade, ela é... Pode falar. Sim, é porque tem outra situação também. Algumas pessoas chegam para mim na sessão e já estão em crise de ansiedade. Já teve uma crise talvez uma hora antes, e vai fazer a sessão, e talvez no meio da sessão ela entra em crise de novo. A gente usa muito esse mecanismo de segurança, que é a respiração, algum relaxamento induzido, para poder a pessoa relaxar e tentar. Ou seja, não é desligar totalmente, mas dar uma boa amenizada nisso aí, né? Por isso que tem que ter um profissional sempre do lado aí para acompanhar. Tirar o desconforto, né? O desconforto, porque quando a gente fala de profissional, gente, eu sei que hoje em dia está tão difícil os amigos
aí que são psicólogos, terapeutas, né, sabe que não é fácil, porque hoje em dia não é tão prioridade para as pessoas fazer terapia. Elas começam, depois param, porque a gente acha na nossa cabeça que a gente vai conseguir resolver isso sozinho. E não é. É a mesma coisa você ter uma dor de dente e falar assim, eu mesmo vou resolver aqui. Pega um alicate e fica tentando extrair, sei lá, fazer o quê. Mas na saúde emocional ou mental é a mesma coisa. Tem que ter um profissional especializado, tá? Que tenha conhecimento do que está fazendo para lhe ajudar. E tem muitos, é só você procurar. Teve alguém que até comentou aí, né? Existe, cada terapia às vezes se adapta mais para um tipo de problema da pessoa. Então, a opção é o que não falta, né, Thalita? Com E eu certeza. recomendo a Thalita, recomendo as outras pessoas, minha Recomendo, prima que entrou aí, que é a tem Leila, várias né? pesquisas aí na E live. tem muita gente, né, boa aí que pode fazer. E outra coisa, né, Thalita, do jeito que a gente está fazendo aqui, o atendimento pode ser online, no conforto da casa da pessoa, ou seja, não tem desculpa da pessoa falar assim, não, é muito longe, eu não acho. Não, você achou, tá aí, ó. Se quer um psicólogo, a Thalita tá aí, ela pode lhe ajudar, né, Então, Thalita? E tem um detalhe, psicanalista, especialista em TRG, doutor Elias está aí, gente. estamos aí. Tem pessoas que falam assim, Thalita, não, mas terapia é muito caro, não sei o quê, não, ninguém dá conta. Não é isso, gente. Primeira coisa, o dia que você colocar como prioridade na sua vida, você vai ver que não é caro. A nossa vida, ela não é cara, entendeu? A gente tem que dar prioridade para a nossa vida e, às vezes, abrir mão de algumas coisas. Eu não vou nem falar sobre isso aqui não, Thalita, mas minha língua está coçando aqui, mas vou falar. Tem algumas pessoas que falam para mim assim, Elias, eu não tenho condição nenhuma, mas direto tá na praia, direto tá comprando roupa no shopping, tá fazendo isso e aquilo. Ou seja, é proibido fazer isso? Jamais. Tem que fazer isso mesmo, isso é ótimo. Mas você tem que dar prioridade. Só para vocês terem ideia, eu vendi uma vez uma moto minha para poder fazer terapia. Ou seja, é útil você fazer tratamento para se ajudar, porque depois os frutos que você vai colher são maravilhosos. Tem casamentos acabando aí, tem família sendo destruída por pessoas que são teimosas, que acham que não precisam de terapia. Tem pessoas se afundando em depressão e ansiedade, com a autoestima lá embaixo, mas não quer procurar a terapia. Faça como a Thalita falou, se aceite e depois você resolve os outros problemas. Primeiro, aceitação, né, Thalita? Com certeza. Né? Acho que nós... Seja bem-vindo, Rafaela Souza Salles. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí enquanto o Instagram deixa a gente no ar, né, Thalita? A Letícia fez. Casa bagunçada aumenta a ansiedade? Essa pergunta é ótima. Realmente é ótima, porque tem muitas coisas que as pessoas acham que não tem relação, mas tem. E aí talvez entre na área realmente do doutor Elias. Porque como é que uma casa bagunçada vai gerar ansiedade? Aconteceu alguma coisa que, sei lá, foi traumático ou que desencadeou ansiedade para essa pessoa no passado e hoje, quando ela vê a casa bagunçada, o gatilho, a casa bagunçada seria o gatilho, né? E esses gatilhos, ele, infelizmente, viu, gente, ele só sai com terapia mesmo, não tem jeito. Seja de coisas lá do seu passado, sejam de coisas do futuro. Quando eu falo futuro, não pense que eu sou futurista. Eu falo futuro, pensamentos que você pensa lá na frente, de coisas, né? Mas é mais ligado ao passado mesmo. Algum fato pode ter marcado isso dentro da sua mente que talvez você não consiga tirar. E isso está apertando gatilhos. É claro que, né, fugindo um pouco do assunto, às vezes está ligado também à depressão. Porque a pessoa às vezes está ali dentro, não tem forças, ela quer fazer. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim, eu queria ficar na cama, não queria ir para lugar nenhum, queria ficar aqui de boa, a casa está lá para arrumar. Só que aí o que acontece? A pessoa já está com a depressão, vê a casa toda desarrumada e ela sabe que tem que arrumar, que ela precisa arrumar, aí começa a ansiedade, aí mistura depressão com ansiedade e pode, no futuro aí, se ela começar a se sentir muito desamparada, vir o pânico. Infelizmente. Bom, não tem mais perguntas, então acho que a gente já pode encerrar a live. Gente, muito obrigada.
É uma amiga minha. Tudo bem. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, doutor Elias, por ter, né, exposto aí um tempo na agenda para poder estar fazendo essa live. Pretendemos fazer várias lives, né? Fazer aí uma parceria com várias lives, tentando encaixar o tema, porque assim, no meu Instagram eu falo bastante sobre isso, desenvolvimento pessoal, autoestima, né? Insegurança, tudo relacionado a isso, a você ter um amor próprio, né? Ter o seu desenvolvimento pessoal nessa área que eu estou falando. Então a gente vai alinhando aí aos pensamentos, terapeuta Ana de Paula. Foi ótima a live. Ai, que bom, obrigada. Que bom que vocês gostaram e pode fazer aí suas E podem seguir a Thalita, eu recomendo, viu, gente? Ela fala muito de autoestima, sim. Eu gosto muito das postagens que ela faz e vai te ajudar muito, tá? Então, pessoal que entrou aí a meu convite aí, siga a Thalita aí. E, Thalita, foi um prazer participar contigo. A saúde emocional, ela tem muito, mas um campo muito amplo para a gente trabalhar e a gente pode fazer mais lives, sim, tá? É claro que a Thalita tem que aceitar, para mim vai ser um prazer, porque eu pessoalmente eu amo live, apesar que eu gosto mais de ficar ouvindo para me aprender mais e mais. Para mim é como se fosse uma aula, né? Então, muito obrigado, viu, Thalita, pela oportunidade. Eu que agradeço também, né, pelo convite, na verdade, foi você que me fez o convite, né? Aqui, na verdade, você está como convidado, mas enfim. Só falar aqui que a Márcia, ela também é psicóloga, tá? Psicanalista, aí a sua área. Ô, Márcia, muito obrigado, ela viu? falou que adorou. Cadê? Adorou a doutora Elias, ela é fera, olha aí, tá vendo? Diz que você é fera. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima. Eu ia falar uma coisa, mas acabei esquecendo. Mas enfim. Só lembrando, essa live vai ficar gravada, né, Thalita? Tem gente mandando aqui no meu WhatsApp aqui, não consegui, grava que depois eu quero ver. E depois a gente pode colocar aí no Instagram, eu vou colocar, você me manda, hein? Vou colocar no meu canal do YouTube, inclusive quem não é inscrito, se inscreva lá. Dr. Elias Souza. Só isso, bem facinho, entendeu? Vocês vão me achar lá e sigam, curtam, compartilhem. Muito bom, vou marcar aqui. E uma também diz parabéns aos dois. Amei tudo. Obrigada. Muito obrigada, gente, pelo carinho. E nos vemos na próxima. Obrigado, Ilma. Saudade também, Teté. Pode falar, viu? Eu só tô comentando aqui. Não, eu tô falando aqui porque a Ilma é minha irmã caçula, viu, Thalita? Prazer. Pois é, disse que ela parece comigo. Ela até escreveu lá em cima, lá, meu lindo, né? Então ela deve ser linda também, né? E mentirosa. Olha aí, que coisa. Olha aí, brincadeira. Mas eu sou lindo mesmo e minha esposa também acha, mas é isso aí. Porque, falando até, foi brincadeira, mas a Thalita sabe que eu gosto muito de brincar, né? E às vezes eu brinco com isso, mas eu aprendi. Antes eu não era assim não, viu, gente? Antes eu tinha a minha autoestima era muito baixa mesmo. Eu tinha vários complexos. Eu tinha dificuldade de falar em público. Isso aqui que eu estou fazendo agora seria impossível alguns anos atrás. E para mim, graças a Deus, eu aprendi a lidar com isso e a me aceitar do jeito que eu sou. Ou seja, eu sou bonito? Não. Mas quando eu olho no espelho, eu falo, pô, cara, você é um cara bacana, você é um cara gente boa, e eu me aceito desse jeito, eu sou feliz desse jeito. Então, isso é muito importante. Doutor Elias disse que não se acha bonito. Eu, particularmente, aprendi a me achar linda. Então, hoje eu me acho linda e arrasante. Eu também me acho linda. Sou a lindo. mais bonita do mundo? Não sou, mas sou bonita. Pra mim, é isso. E já fica assim pra outra live aí, hein? A gente vai fazer uma live, a gente pode fazer duas. Porque, para deixar, por exemplo, você falar à vontade e eu falar à vontade. Então, a gente vai fazer duas lives. Uma, você contando a tua história, né? Com a sua baixa autoestima, ansiedade, e outra também contando aí a minha história. Então, já marcamos a próxima live aí, galera. Se preparem. Tua irmã aqui. Mudou depois que viu que se parece comigo mesmo. Ai, meu Deus.
Mas ô, Thalita, dentro do assunto que a gente está falando, é isso mesmo, a gente tem que se aceitar a cada dia. Então não pense você que está nos assistindo, que eu não sou bonito, eu sou feio, eu sou inútil, eu sou incapaz. Esses pensamentos têm que começar a mudar na sua mente. Se você tem dificuldade de mudar isso aí, terapia. Com certeza. Né? E vai mudar, tá? Eu tenho certeza que vai mudar e eu posso te garantir que muda. Eu não tenho mais nada a dizer, então um abraço a todos, muito obrigado a todos que participaram com a gente aí, tá? Um forte abraço e na próxima, vem com a gente também. Né, com certeza. E isso, inclusive, assim, a gente vai conversar para tentar, talvez, sei lá, pegar algumas experiências, né? Colocar alguém na live também para poder fazer uma coisa mais legal, caiu de paraquedas, mas está gostando. Ô, Márcia, vai ficar gravado, tá? Outra Márcia. Vai ficar gravado. Você entra no viu? Ana Júlia, minha amiga do Rio de Janeiro, acabou de entrar bem no finalzinho, mas... vai ficar gravado, tá, gente? Quem está entrando agora vai ficar gravado. Então, muito obrigado, pessoal. Não esqueça de gravar. Isso, eu vou gravar. Tomara que não dê nada errado aqui, mas eu vou tentar. Então, até a próxima. Tá, um abraço a todos. Até a próxima, viu? Tá, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau. Sai aqui. Bom, agora sobrou eu. Tchau, gente. Vou tentar sair aqui, né? Tomara que consiga deixar gravado. Obrigado por assistirem a gente e até a próxima. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Por nada, gente. Se vocês tiverem aí mais dicas, né? Mais alguns temas que vocês acharem interessante, podem falar pra gente. Chama lá no direct, que é no direct que a gente vai responder, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.